Vamos lá. Olha só. Ele fala assim na questão 2. Tá? A gente vai fazer algumas questões sobre combinações. A gente está na página 27. E vamos tirar a dúvida aí, tá? Primeira questão 2, ele fala assim: um dirigente sugeriu a criação de um torneio de futebol chamado Copa dos Campeões, disputado apenas pelos 8 países que já foram campeões mundiais, né? Os 3 sul-americanos, Uruguai, Brasil e Argentina, e os 5 europeus, Itália, Alemanha, Inglaterra, França e Espanha. As 8 seleções seriam divididas em 2 grupos de 4, sendo os jogos do grupo A disputados no Rio de Janeiro e os jogos do grupo B em São Paulo. Considerando os integrantes de cada grupo e as cidades onde serão realizados os jogos, o número de maneiras diferentes de se dividir as 8 seleções, de modo que as 3 sul-americanas não fiquem no mesmo grupo, é. Beleza? Eu vou dar um tempinho aí para vocês e a gente volta. Tá, ficou com um pouco de dúvida no que fazer, né? Vamos lá. Eu tenho que pensar assim. Se, né, eu tenho aí 8 países no total, e eu não quero que os sul-americanos fiquem no mesmo grupo. Eu tenho 8 países no total, só que eu tenho 3 sul-americanos e 5 que não são sul-americanos, certo? Então, primeiro, eu preciso saber qual o total de grupos que eu consigo formar. O total de grupos que eu consigo formar, eu tenho 8 equipes e eu vou formar equipes com 4 times. Seria isso aqui, tá? Então, seria 8 fatorial sobre 4 fatorial vezes 4 fatorial. Beleza? Então, esse aqui é o total que eu consigo formar. Posso fazer essa conta. 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4, né? 4 fatorial. Divido aqui por 4 fatorial, né? E 4 vezes 3 vezes 2. Beleza, ó, 4 simplifica aqui, 3 vezes 2 simplifica aqui com 6, 4 simplifica com 8, fica 2. 2 vezes 5, 10 vezes 7, 70. Então, isso aqui dá 70. Então, 70 maneiras são as totais. Só que quantas são as maneiras que eu consigo colocar, né? Ou seja, os dois sul-americanos, os sul-americanos no mesmo grupo, né? Então, ó, seria uma equipe onde eu tivesse escolher 3 dos 3 sul-americanos e o último que sobrasse, o último cara, eu teria 5 opções para escolher, um total de 1, né? Então, isso aqui, como eu já falei com vocês, isso aqui dá 1, né? Isso aqui dá 5, né? Lembrando das propriedades aí de combinação. E eu tenho aqui, já que eles podem fazer parte tanto do grupo A ou do grupo B, né, a gente teria 2 maneiras distintas. Logo, isso me daria aí 10 possibilidades em que eles poderiam estar juntos, certo? Ou seja, 70 menos as que eles poderiam estar juntos, eu teria aí 60 maneiras, beleza? 60 maneiras. Teve gente que fez diferente, deixa eu ver aqui. Olha só, teve gente que pegou assim, ó. Pegou os valores, fez C2 em 3, ou seja, das 3 sul-americanas, né? Eu vou escolher 2, porque o máximo que eu posso ter é 2. E mais C5 e 2, né? Então, você está escolhendo 2 aqui e 2 aqui. Faz sentido? Vamos ver, faz sentido, porque
Se você está escolhendo duas equipes aqui, deixa eu ver se eu consigo entender. Você está escolhendo duas equipes entre as 3 sul-americanas, beleza. Não consigo entender seu raciocínio. Por que que isso... Você poderia explicar para mim? Seu raciocínio aqui? Porque você já especificou que aqui você teria duas equipes, né, dois aqui, especificamente já sul-americanos. Você não colocou qual opção de que poderia ser um. Tem como você me explicar? Me manda no privado, aí eu tento explicar, a gente vai para a próxima, tá bom? Vou tentar entender aí esse raciocínio. Tem outra pessoa que pediu a questão 8. Era 8? Deixa eu ver. Só estou verificando aqui qual a questão que foi pedida, tá, gente? É 8 mesmo. Então, ele fala assim, ó. Considere os algarismos 2, 3, 5, 7 e 11. A quantidade total de números distintos que se obtém multiplicando-se dois ou mais algarismos sem repetição. Certo? Ó, multiplicando-se dois ou mais desses algarismos sem repetição. Vou dar um tempinho para vocês tentarem fazer aí e a gente já volta. Agora 10h23 está 10h26, tá, gente? Questão 8. A gente tem duas formas. Isso aí,
Sara, certinho. Dá isso mesmo, Letícia. Isso mesmo, Alice. Vocês conseguem me explicar o porquê? Isso mesmo, Gala. Ótimo. Isso mesmo, França. Então vamos lá. Gente, como eu tenho multiplicação, né? Eu tenho 5 números possíveis. Eu poderia fazer de duas maneiras. Vou fazer da que é mais intuitiva. Por que mais intuitiva? Vamos lá. Se são 2 ou mais, né? Se são 2 ou mais, eu teria aqui 2 ou mais. Quantas maneiras diferentes eu posso escolher dois números entre 5, né? Como são 2 ou mais, quais são as maneiras diferentes de eu escolher 3 números entre 5? Se são 2 ou mais, quais são as maneiras diferentes de escolher 4 números entre 5? Né? E quantas maneiras eu tenho diferentes de escolher 5 números entre 5? E se eu fizer cada uma dessas contas aqui, eu vou achar meu resultado. Tá? Então, ó, 5 e 5 aqui dá 1, né? 4 e 5 aqui dá 5. 3 e 5. Aí aqui a gente vai ter 5 fatorial sobre 2 fatorial sobre 3 fatorial, né? Fazendo essa conta aqui, 5 vezes 4 vezes 3 fatorial, simplifica aqui com 3 fatorial, sobra 2, simplifica 2 com 4 e eu tenho aqui 10. Então, olha só, lembra que a propriedade, né, vai ficar 3 e 2 também, isso aqui também dá 10. Logo eu tenho 10, 20, 25, 26 números. Tá? Essa seria uma das maneiras possíveis. Qual seria a outra maneira possível? Eu calcular o possível o número de combinações que a gente tem total, que seria 2 elevado à quinta. Por quê? Porque eu só posso aí escolher, seria basicamente o número de divisores que eu tenho aqui, tá? 2 elevado à quinta potência, menos a combinação de eu não ter nenhum número, tá? A combinação de eu não ter nenhum número, seria a combinação de 0, de 5 em 0, menos a combinação aí de eu ter um único número, tá? Menos a combinação de 5 em 1. Aqui faz muito mais sentido a gente calcular. Porque aqui 5 elevado a, 2 elevado à quinta daria 32. 32 menos a combinação de 5 e 0, aqui vai me dar 1. Né? E aqui a combinação de 5 em 1 vai me dar 5. Beleza? 32 menos isso aqui, eu vou ter aí 26 também. Mais alguma questão que vocês tiveram dúvida nesse capítulo aí, gente? Algum ponto que vocês queriam abordar, ou que vocês acham interessante queria passar para os seus colegas? Alguma coisa? Não?
Beleza, então, vocês terminaram a sessão Enem? Eu fiz a 1 e a 2 com você, fiz a 3 também, né? A gente não fez a 4. Vocês terminaram a sessão Enem? A questão 4 da sessão Enem que a gente começou ontem e deixamos para hoje? Terminaram? Conseguiram achar a resposta? Mas a 2, a 3 a gente fez ontem na aula. A 2 e a 3 a gente fez na aula. Então, nessa questão, gente, só para não ficar dúvida, tá? É isso mesmo. A gente teria que calcular a quantidade de jogos possíveis ganhadores desses caras aqui, de cada um deles, tá? Então, como a gente faria isso? Né? Eu teria que, no total, vamos pegar aqui, ó, 250 cartelas com 6 jogos escolhidos, então significa que ele está concorrendo com 250 jogos. Só que, se esse cara aqui fez 41 cartelas com 7 números, a gente teria que fazer quantas maneiras pode cair 6 números dentro de 7, tá? Quantas maneiras eu consigo escolher aí 6 números dentro de 7? Mais, né, 41 vezes isso, ele fez 41 jogos disso aqui, mais ele já coloca aqui 4 cartelas com 6 números escolhidos, então mais 4 jogos. Né? E essa aqui foi a quantidade de jogo que ele fez. Então seria 7 vezes 41, a gente vai ter aí 7 vezes 41, 287 mais 4, tá? Mais 4, 390. Eita, 291, gente, desculpa. Vou fazer aqui. 291. Caio, ele fez 12 cartelas com 8 números e 10 cartelas com 6 números. Então, como é que ficaria aqui? Ó? Vou mostrar para vocês. Como ele escolheu 12 cartelas com 8 números, 12 cartelas com 8 números. De quantas maneiras eu posso cair 6 jogos em 8 números? Seria isso aqui. Né? Mais, ele colocou 10 cartelas com 6 números, mais 10. Beleza. Olha essa conta aqui, como é que daria. Seria 8 fatorial sobre 6 fatorial sobre 2 fatorial. Expandindo essa conta, ficaria 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. 6 fatorial simplifica aqui. Vou ficar com 2 aqui. 2 simplifica, fica 4. 4 vezes 7, 28. E eu vou fazer 28 vezes 12. 28 vezes 12 vai me dar aí 336 mais 10, 346. Tá? Então, esse aqui, ó, Caio, fez 346 jogos no total. Vamos ver Douglas. Douglas fez 4 cartelas com 9 números escolhidos. Né? Então, 4 cartelas com 9 números escolhidos. Quantas maneiras podem cair 6 de 9 números que eu escolhi? Mesma coisa, ó, 9 fatorial sobre 6 fatorial dividido por 3 fatorial. Isso vai me dar aí 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial sobre 6 fatorial. Simplifica aqui. 3 vezes 2, 3 simplifica aqui, fica 3. 2 simplifica aqui, fica 4. Vou ter aqui 12 vezes 7, tá? 12 vezes 7 vai me dar 84. 84 vezes 4 vai me dar 324. 84 vezes 4, 336, gente. Estou péssimo de conta. 336. E Eduardo que fez 2 cartelas com 10 números escolhidos. Então seria
duas cartelas com 10 números, então combinação de 6 em 10, né? Colocaria aqui 10 fatorial sobre 6 fatorial sobre 4 fatorial. Fazendo essa conta, 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 fatorial. Simplifica 6 fatorial, ó, 4 vezes 3 vezes 2, 4 vezes 2 dá 8, simplifica 3 com 9 dá 3. 21, né? 21 vezes 10, 210. 210 vezes 2, 420. Então, significa que esse cara aqui era equivalente a ele apostar 420 jogos. Então, quem fez mais apostas aqui foi Eduardo, né, com 420, e o Caio com 346, alternativa A. Beleza, gente? Muito bem, pessoal. Tinha feito aí. Então, vamos lá. O que fica mais claro aqui para a gente nessas questões? Né? A gente precisa interpretar todo o contexto. Sempre, a maneira de calcular é bem parecida, né? Só que a gente precisa de interpretação para saber quando que a gente vai incluir, para quando que a gente vai tirar, né? Para a gente entender aí qual o valor que a gente tem em cada um deles. Por quê? Porque às vezes eu preciso incluir alguma outra característica, ou às vezes eu preciso tirar daquele total algum outro elemento, alguma restrição. E é importante eu entender isso aí. Galera, ficou claro quando eu uso arranjos, combinações, permutações? Ficou claro? Então, a gente vai prosseguir com a matéria do outro capítulo, tá? Eu já vou começar já. Até encerrar aqui a